mais um vídeo sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse vídeo específico, vamos tratar do direito à convivência familiar e comunitária. Nesse vídeo, vamos falar de algo que é muito cobrado, principalmente para os cargos de assistente social, para os cargos de conselheiro tutelar, para os cargos de professor e das carreiras policiais. Esse vídeo é fundamental para essas carreiras, uma vez que são direitos que eles terão que resguardar o tempo todo. Então é muito importante que você fique atento a esses direitos. Antes de iniciar o nosso vídeo, peço apenas que você assine o canal, clique no sininho para receber as notificações. É de graça, você não perde nada e me ajuda bastante, tá? Principalmente na divulgação dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos para a lei. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. É direito da criança e do adolescente conviver com sua família. E, de forma excepcional, só de forma assim muito anormal, muito fora daquilo que é o padrão, que essa criança, que esse adolescente vai ser colocado em uma família substituta ou na adoção. E mesmo assim, ainda vai ser garantido a convivência familiar e a convivência na comunidade. Isso é muito importante. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Então, a criança que está em um abrigo ou que está em um acolhimento familiar, né, que está fora do âmbito familiar, da sua família natural, ela vai passar por uma reavaliação a cada 3 meses, obrigatoriamente. Pelo menos no máximo 3 meses ela tem que ser reavaliada. E como que isso vai ocorrer? Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de. Então, ela vai ser reavaliada. Reavaliou uma multidisciplinar ou interprofissional. Criou um relatório. Aí a autoridade judiciária, de posse desse relatório, vai decidir, primeiro, reintegração familiar. Ele pode decidir que, a partir de agora, ele vai ser reintegrado à sua família. Porque aquilo que o levou para a situação de acolhimento familiar ou institucional já não se faz mais necessário. Então ele vai ser reintroduzido à sua família. Vai ser reestabelecido em sua família. Pode ser uma decisão. Ou pode ser pela colocação em família substituta. Ou em qualquer das modalidades previstas no artigo 28. Nós vamos ver no artigo 28, nós vamos estudá-lo daqui a pouquinho, que ele vai descrever quais são as modalidades ali da perda do poder familiar. E como que isso ocorre. Mas aqui é a decisão. Ou reintegra a família, ou leva ele para uma família substituta, ou se adequa a qualquer uma das situações onde o poder familiar é retirado. Parágrafo 2º. A permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Então, aquela criança que está em acolhimento institucional, está lá num abrigo, não poderá ficar mais do que 18 meses. Só que tem uma ressalva, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse. Então tem um interesse superior que impede que essa criança volte para o seio da sua família. Então ela vai continuar no acolhimento institucional, mesmo após 18 meses. Mas isso é caso excepcional, é só ressalvados em algumas situações. Evidentemente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. A autoridade judiciária que vai fundamentar e descrever a necessidade de permanência dessa criança em acolhimento institucional. Muitas provas trocam essa parte, autoridade judiciária, por autoridade do Conselho Tutelar, Ministério Público. Então tome cuidado, quem faz isso é a autoridade judiciária. Parágrafo 3º.
A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Então, a criança que está, e o adolescente, evidentemente, que está em uma situação de acolhimento institucional, a prevalência, aquilo que vai acontecer primeiro, a prioridade é que ele volte para sua família. Que ele volte para sua família. Não é adoção, não é colocar em uma família substituta, nada disso. Primeira coisa é voltar para sua família, natural. Qualquer outra providência. Caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, do inciso 1º do e 4º do caput do artigo 101 e dos incisos 1 e 4º do caput do 129 desta lei. Nós não vamos ir a esses artigos, esses incisos, a esses parágrafos, porque nós vamos estudá-los em breve e porque aqui só vai dizer como que essa promoção, esse apoio vai ocorrer, né? Para que haja essa possibilidade de reintegração familiar. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade. Então, o pai ou a mãe privado de liberdade terão direito de conviver com a criança e o adolescente, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente da autorização judiciária. Então vai haver essa convivência, mesmo os pais em situação de reclusão ou em acolhimento institucional. Vai acontecer de forma periódica, independentemente de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial para que o pai tenha convivência e para que o filho possa visitar o pai. Ou a mãe, evidentemente. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, a mãe, ela é adolescente e ela está em um acolhimento institucional. Por exemplo, cometeu uma infração. E essa infração, ela a levou a um acolhimento institucional. Mas ela é mãe. A sua filha vai ter uma convivência integral com ela. É garantido por lei isso. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Então a mãe, que é adolescente, vai ter ali um atendimento assistencial multidisciplinar. Isso é para garantir que ela saia dessa situação, né, de acolhimento institucional e que ela possa criar a vida que ela trouxe ao mundo da melhor maneira possível, para que a filha possa ter um futuro, né, condizente com o padrão social que a nossa sociedade impõe. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então aqui repete o que nós estudamos na aula passada. Eu sei que vocês estão vendo, só que agora nós vamos... A lei vai descrever como que isso vai ocorrer. Como que a ação da Justiça da Infância e da Juventude vai acontecer. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida por equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional ou puerperal. Então a primeira coisa, ela vai ser atendida por uma equipe e vão analisar a situação. Pode ser uma depressão pós-parto, que faz com que ela não queira ter essa criança e esse desejo de dá-la a criança à adoção seja por isso. Então, ao invés de já retirar o direito familiar, o poder familiar desta mãe sobre aquela criança, vamos tratá-la. Talvez, se houver ali um tratamento, ela consiga, né? Ela queira, ela se arrependa dessa vontade de dar a filha à adoção. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Então, se a mãe quiser, se ela autorizar, depois de um relatório, a autoridade judiciária poderá encaminhá-la à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado.
Essa é uma garantia dada. Então ela vai receber um atendimento especializado. Talvez com esse atendimento, né, resolva o problema e não haja necessidade de perda do poder familiar. Parágrafo 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogáveis por igual período. O que diz lá no artigo 25? O que é família extensa? O que é uma família extensa? Vai falar lá dos parentes mais próximos, do pai, da mãe, do tio, do primo, enfim, aquelas pessoas que convivem com a criança. Nós vamos estudar o artigo 25, seu parágrafo único, muito em breve. Mas é isso que está dizendo, né? Vai buscar essa família extensa. A mãe quer dar a filha para a adoção. Esse simples fato não faz com que a criança vá direto para a adoção. Eles vão buscar a família extensa. Talvez tenha um tio, uma avó, um parente próximo que queira manter a guarda dessa criança e criá-la. É uma possibilidade menos traumática que uma adoção direta. E isso vai ocorrer até 90 dias e prorrogáveis por igual período. Esses prazos são muito cobrados em provas, tá? Tomem cuidado com eles, vai anotando esses prazos aí para que você depois, né, venha relembrando. Parágrafo 4º. A hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sobre a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, não tem uma pessoa lá da família extensa apta para pegar a guarda da criança. A mãe realmente passou pelo acolhimento assistencial, multidisciplinar e realmente quer dar a filha à adoção. Então, a autoridade competente judiciária vai determinar, vai decretar, vai ser um decreto, a perda do poder familiar e a colocação dessa criança para a adoção. Primeiro para uma guarda provisória para uma família apta a adotá-la, posteriormente, caso não haja, uma instituição de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifesta na audiência a que se refere o parágrafo 1º do 166 desta lei, garantindo o sigilo sobre a entrega. Então, vamos lá no parágrafo 1º do 166. 166. Se os pais forem falecidos, estiverem sido destruídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderidos expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este deverá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Aí vai lá no parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes. Então aqui vai descrever como que esse processo, né, legal vai ocorrer. Nós não vamos nos aprofundar isso agora, porque nós vamos chegar lá no 166, muito em breve. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem a audiências nem o genitor, nem o representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou de guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sobre a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Então, tá lá na audiência. Não foi nem o genitor, nem a mãe, nem o pai, e nem o representante da família extensa para pegar a guarda daquela criança. Então, a autoridade judiciária vai decretar a perda do poder familiar e a criança vai ser colocada para uma família apta a adotá-la. Isso é para evitar, né, que haja ali muitas ações, muitas audiências, né? Se a pessoa não vai, então demonstra que não tem interesse e, né, já perde de uma vez. Infelizmente é assim. Essa é uma mudança incluída em 2017. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então vai ter um estágio de convivência, eles terão 15 dias após esse prazo de convivência, né,
15 dias para propor uma ação de adoção. Oitavo, na hipótese de existência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude ou acolhimento familiar pelo prazo de 180 dias. É algo que ocorre com muita frequência. Nono, é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Lá no 48 vai falar que a criança adotada, após os 18 anos, tem direito a ter todo o acesso, né, ao processo de adoção e não só, também as informações dos seus genitores. Isso está na lei, a partir dos 18 anos. Né? Antes disso, ele não tem esse direito. Após os 18 anos, ele pode sim buscar os seus genitores, né, biológicos. É isso que está dizendo aí. 10º. Serão cadastrados para doação recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do dia do acolhimento. Então, vai, né, descrito como e quem serão adotados, quais são as crianças que serão adotadas, a partir de que prazo isso irá acontecer. No prazo de 30 dias, ao contrário do dia do seu acolhimento, né, passou 30 dias já pode ser colocado para adoção. São processos para facilitar o processo de adoção, né, para reduzir a fila das crianças que esperam por uma família. 19b. A criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programas de apadrinhamento. Então, a criança que está lá no processo de adoção ou acolhimento familiar poderá participar de um programa de apadrinhamento. Aí nós vamos descrever qual é esse programa e como que ele acontece. Quem pode participar. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer, proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos a instituições para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, emocional e financeiro. Então, essa é a função do apadrinhamento, é permitir que ela tenha uma convivência além da instituição que ela está. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção. Então, não pode ser uma pessoa que espera adotar uma criança. Não pode, ela não espera adotar uma criança, ela é simplesmente um padrinho. Ela tem um papel mais social ali de apoiar as crianças do que a vontade de ter a guarda delas. Desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Então vai ter ali uns requisitos, né? Provavelmente vai ter uma análise psicológica, vai olhar os antecedentes criminais, esse tipo de coisa para não colocar a criança ou o adolescente em uma situação de risco. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar com o seu desenvolvimento. Então aqui é uma possibilidade para que as empresas façam esse papel de apadrinhamento. Eu acho um pouco complicado. Eu vejo mais uma lavagem de dinheiro do que qualquer coisa. Se o dono da empresa quer fazer o bem, não precisa ser em nome da empresa, pode ser em nome dele, pessoa física, né? Não sei por qual motivo isso. Foi incluído pelo governo Temer, né? Então a gente fica sempre com um pezinho atrás. 4º, o perfil da criança e do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento. Porém, pode ser o perfil lá com quem vai entrar nesse processo de apadrinhamento. Porém, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Tem algumas crianças que não têm perfil mais de adoção. Infelizmente, as pessoas que querem adotar querem crianças, bebês, brancos, olhos claros, né? Não é o padrão de um menino negro de 12 anos que está em um abrigo há 10 anos. Não é esse o padrão que atende grande parte da população das pessoas que querem adotar, infelizmente. Então, essas crianças que vão ter prioridade, né, para participar desse programa de apadrinhamento, para que eles tenham pelo menos uma convivência fora ali do âmbito do acolhimento institucional. 5º, os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então, quem pode exercer isso? Órgãos públicos ou organizações da sociedade civil, como ONGs, por exemplo, pode, né, exercer esse papel. 6º,
Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, que são estipuladas por essa lei e pelo próprio programa, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Então aconteceu qualquer violação, o menino apanhou do padrinho, por exemplo, ou há uma não regularidade, né, do processo que ia ocorrer ali junto com aquela criança, deve ser comunicada à autoridade competente, para que medidas sejam tomadas e isso não ocorra. Artigo 20º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Não existe mais aquela história, esse é filho, né, fora do casamento, esse é um filho bastardo, qualquer coisa disso. Isso não existe. Filho é filho, ponto e acabou. A pessoa registrou o menino, pegou a guarda, a permanente, a adoção, saiu a adoção, é filho. Ponto e acabou, não tem designação que discrimine os demais. 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, no caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. Então, o poder familiar, que antes era chamado poder pátrio, né? Isso já não existe mais, foi mudado, né, em toda a legislação, hoje é poder familiar, pode ser exercido tanto pelo pai quanto pela mãe. E se um dos dois discordar do que aconteceu, do processo judicial, ele pode recorrer, para que haja ali uma solução. Hoje é muito comum, por exemplo, ter uma guarda compartilhada. A guarda não é nem do pai nem da mãe, é dos dois. 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, as responsabilidades divididas, tanto financeiras quanto da própria educação. É um processo que eu gosto muito, eu acho que funciona bem. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento. Então, um dever é o sustento, outro dever é a guarda, a educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, aqui vai falar a incumbência e o dever da família, dos pais. Primeiro é o sustento, a guarda e a educação. E ainda cabe, eles ainda são obrigados a fazer cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança. Como nós dissemos, hoje não tem mais a prioridade da mãe, né? Não existe isso mais. A prioridade é dos dois. Os dois são pais. Devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, os direitos são iguais, o pai e a mãe têm direitos iguais e ainda são assegurados os direitos de transmissão de suas crenças e culturas, resguardados os direitos estabelecidos pelo ECA. O ECA dá direito, por exemplo, de crença para a criança. Ela tem liberdade de religiosa. E esse artigo dá o direito da família fazer a transmissão da sua cultura. Isso não quer dizer que a família possa obrigar a criança a participar dos seus ritos, da sua religião. É evidente que isso é muito raro de acontecer, né? Que a família obriga. Normalmente a criança vai por boa vontade. Mas em algumas circunstâncias sim, pode ser que venha a ocorrer e se isso ocorrer é um crime. Não pode. Apesar de haver a possibilidade de transmissão de suas crenças e culturas, isso não dá o direito da imposição. Tomem cuidado. Esse artigo foi incluído em 2016. Muito dessas pautas, né, de determinadas bancadas do Congresso Nacional, mais alinhadas à extrema-direita, a grupos religiosos. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Antigamente era muito comum a criança pobre vir para os centros urbanos e a família passar a tomar conta dela, um terceiro, porque a família era muito pobre. Dava os filhos pela simples pobreza. E hoje, ser pobre, não ter recursos financeiros, não constitui motivo para a perda do poder familiar. Constitui motivo para ter uma assistência
social mais robusta para que aquela família não passe dificuldades e consiga sustentar sua família. Não que ela venha a perder o poder familiar sobre os seus filhos. Isso é importante. Tomem cuidado, que esse artigo ele é muito cobrado. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Evidentemente, eles são pobres, não vai tirar a criança. Coloque eles em programas de promoção, de apoio, de proteção, né? Inclui essa família em programas sociais para que ela possa, né, arrumar um emprego, melhorar de vida, conseguir sustentar com suas próprias forças a sua família. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Não é porque o pai cometeu um crime que ele vai perder o poder familiar. Por exemplo, um assaltante, ele assaltou um supermercado. Ele não vai perder a guarda dos filhos simplesmente porque ele está preso. Só que existe uma exceção, veja. Exceto na hipótese de condenação por crime doloso, ou seja, que ele teve a vontade de executar, não é omissivo, é doloso, tem dolo, tem vontade, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. Então, ele dolosamente espanca a filha, espanca o filho, estupra um dos dois. Foi um crime de dolo, foi a vontade própria dele. Não foi omissivo. Então, ele foi condenado. Quando isso acontece, ele perde o poder familiar. Essa pessoa não vai mais ter a guarda dessas crianças ou desses adolescentes, porque o crime foi contra as crianças, foi contra os filhos. Artigo 24. A perda e suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil. Então vai ter ali uma ação judicial, vai dar o direito dele ao contraditório, bem como nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o 22. O 22 não vai falar lá que é direito de guarda, de sustento, de educação. Então, não cumpriu isso. Não cumpriu. Como que vai acontecer? O que vai ocorrer? Vai perder a guarda. Entretanto, vai lhe ser dado o direito de defesa do contraditório, como qualquer ação judicial no Brasil. Ao nosso resumo, rapidamente esse, porque nós trabalhamos com muitos parágrafos, artigos e incisos hoje. O 19 vai falar sobre o direito da criança e adolescente permanecer no seio de sua família, excepcionalmente colocado em família substituta. Aí o parágrafo 1º vai falar sobre como que esse acolhimento vai ocorrer. O 2º vai falar sobre o período máximo que essa criança vai poder ficar num acolhimento institucional. O primeiro, voltando no primeiro rapidamente, vai falar sobre o período que isso deve ser reavaliado, que são de 3 meses. O 2 vai falar sobre os 18 meses, que é o período máximo que essa criança pode ficar no acolhimento institucional. O 3 vai falar sobre a colocação em programas de proteção. O 4 vai falar que é garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, mesmo que a mãe seja ou o pai seja menor, esteja uma situação de acolhimento institucional. O 5 fala da convivência integral para as mães adolescentes em acolhimento institucional. O 6 vai falar sobre a mãe adolescente que vai ser atendida por equipe multidisciplinar. O 19A vai falar sobre a adoção, o processo de adoção. O artigo 1º vai falar como que essa mãe vai ser ouvida. O parágrafo 1º, né, e o parágrafo 2º vai falar sobre como que a autoridade judiciária ela vai desenrolar esse processo após o relatório, né, como que essa posse do poder familiar vai ser retirado. O 3º vai falar sobre o prazo para a família estendida ser localizada e ser atendida e ser oferecida essa possibilidade, né, de tomar a guarda dessa criança. O 4 vai falar da hipótese de nenhum deles forem em nenhuma das ações judiciais, como que isso vai ocorrer, como que vai funcionar, né, após
nenhum dos dois, nem o gestor, nem o genitor, nem a família estendida aparece nas ações judiciais de acolhimento, então a autoridade judiciária vai decretar a perda do poder familiar. Tem que falar, aí se a mãe deseja colocar o filho para adoção, tem que ter a anuência do pai, mesmo que o pai seja registral ou indicado, né? Tem que haver essa concordância. O 7, mais uma vez, vai falar sobre os processos judiciais. O 8º vai falar sobre o período, né? O prazo que essa família que vai adotar a criança após, o período ali de estágio de convivência, qual que é esse período, que são 15 dias após o término do estágio. O 7º, o 8º, vai falar da desistência dos genitores. O 9º vai falar do direito ao sigilo da mãe, mas resguarda o 48, que dá o direito do adotado, após 18 anos, ter acesso a todas as informações. O 10º vai falar sobre os recém-nascidos e o prazo, né, que as famílias ali serão de 30 dias, né, desses recém-nascidos que são colocados em situações de acolhimento, se não aparecem, depois vão para adoção depois de 30 dias. O 19B vai falar sobre o sistema de apadrinhamento criado pelo governo atual. Esse, né, foi promulgado pelo governo atual, não sei se foi criado, tem que me inteirar sobre. Aí vai falar quem pode ser apadrinhado, vai falar quais são as crianças que têm perfil para isso, como que esse sistema de apadrinhamento pode ocorrer, vai falar que as empresas também podem participar desse apadrinhamento. Aí vai falar sobre, lá no 20º, dos filhos, que são filhos independentemente da origem, né, feitos dentro ou fora do casamento, adotados ou não pode mais haver nenhum tipo de discriminação ou distinção, são filhos, ponto e acabou. O 21 vai falar sobre o poder familiar, que ele é exercido em pé de igualdade entre pais e mães. O 22 vai falar sobre a incumbência e o dever da família, né, sustento, guarda, educação. O 23 vai falar sobre a carência financeira, ela não é um motivo, né? A carência financeira e material não é um motivo para a perda do poder familiar. O parágrafo 1º fala que se não houver mais nada ali que influa, que corrobore para a perda do poder familiar, além, né, da falta, da carência financeira e material, aquela família vai ser colocada em processos, em programas de assistência, né, e promoção, para que elas saiam dessa situação. O parágrafo 2º vai falar sobre a condenação criminal, que não faz com que diretamente se perca o poder familiar. O pai que cometeu um crime não vai perder o poder familiar diretamente, a não ser que o crime seja doloso e contra os seus filhos, né? Se for, aí ele perde. O 24 vai falar sobre a perda e suspensão do poder familiar, só vai ocorrer por um processo judicial onde é dado o direito ao contraditório para aquele que está perdendo o poder familiar. Pessoal, direito à convivência familiar, direito à convivência comunitária são direitos fundamentais de qualquer pessoa, mas principalmente da criança e do adolescente, que são pessoas em formação, que precisam desse apoio para se tornar cidadãos conscientes e aptos a desempenhar suas funções de forma satisfatória. Então essa parte do ECA ela é fundamental, mas não se esqueça que estudar o ECA inteiro também é importante. Clica aqui no card que você tem a lei do primeiro ao último artigo disponível de graça para você, tá? Assista e veja que isso vai te ajudar bastante. Fique com Deus, até muito breve.